Olá, amigos, sejam bem-vindos. O Diário Oficial da União publica revogação de dispositivo que permitia suspender salários. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória nesse domingo que, entre outros pontos, permitia suspensão de contratos de trabalho por até 4 meses. Este texto foi criticado por políticos, partidos e entidades. Então o presidente voltou atrás e retirou o artigo 18 desta MP. O governo vai editar uma nova MP, medida provisória. Vejam, o Diário Oficial da União publicou na noite desta segunda-feira, ou seja, ontem, dia 23, em edição extra, a revogação de dispositivo de uma medida provisória que previa a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses. A MP, como sabemos, foi editada no último domingo pelo presidente Jair Bolsonaro. Houve muitas críticas. Em outras palavras, com a MP editada no domingo, o governo quis dizer: vá e mantenha o seu emprego. O problema é teu. Vejam que o ônus foi transferido para o trabalhador brasileiro. Cidadão em época de crise ter que ir enfrentar o empregador. Então fica a cargo do trabalhador negociar com o empregador o seu emprego. Todo o ônus passa a ser do trabalhador. Isto é muito preocupante, porque o Brasil já tem quase 14 milhões de desempregados. Como é que o cidadão tem força, o trabalhador, para negociar com o empregador? O governo apenas disse: vá e negocie com o empregador. O problema agora é teu. Por conta disso, procuradores do trabalho iriam ao STF contra esta medida do presidente Jair Bolsonaro. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, anunciou, segunda-feira passada, dia 23, que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória 927/2020, que estabelece regras para alterações de contratos de trabalho durante a pandemia do coronavírus. Os procuradores do trabalho vão até o STF. Eles devem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Vejam que os trabalhadores ficaram só. Não tem amparo dos sindicatos, não tem amparo das associações, não tem amparo do governo federal. Fica a cargo do empregador, do patrão, dizer: você fica na minha empresa ou você cai fora. Então é muito preocupante. Eu havia dito isso em vídeo anterior, quando o governo facilita essa suspensão nos contratos de trabalho. O país, repito, já tem quase 14 milhões de desempregados. O trabalhador brasileiro deve ter um respaldo, deve ter uma segurança e não jogar o cidadão aos leões. Vá lá e se vire. O que a gente nota é que a medida ela favorece aos empregadores, aos empregados, em detrimento aos trabalhadores. Essa história de vá negociar com o empregador sem um apoio, sem ninguém para dar uma cobertura, sem sindicato, sem associação, sem ninguém, só o cidadão chegar lá e dizer: eu vim negociar. Então, o governo realmente quis dizer: se vira, o problema é teu, e jogou o trabalhador aos leões. É preocupante quando o cidadão tem que negociar o trabalhador com o empregador com condições acima das leis trabalhistas, acima do que diz a própria CLT,
consolidação das leis do trabalho. Direitos garantidos desde os anos de 1930 podem ser perdidos, podem ser esquecidos. Ontem, segunda-feira, mais cedo, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar o trecho em razão da má interpretação sobre o tema. Qual má interpretação? Está bastante claro. Não há nenhuma má interpretação no texto. Ele diz claramente que os contratos podem ser suspensos por até 4 meses. Qual é outra interpretação que não for essa? Eu acho que esse pessoal pensa que está falando para indigentes mentais. Não existe outra explicação. Qual é outra interpretação que não seja essa? Os contratos de trabalho poderiam ser suspensos por até 4 meses. Aí o governo diz, mas isso depende de negociação entre patrão e empregado. Como se o empregado, um tempo de crise dessa, tivesse alguma força para lutar. Então fica muito complicado. De acordo com o cidadão Bruno Bianco, a MP não deixou claro que haveria contraprestação por parte do empregador que suspendesse o contrato do empregado por 4 meses. Botar o cidadão agora para fazer um curso durante 4 meses sem receber. Como é que este cidadão vai alimentar a sua família? Como é que ele vai honrar os seus compromissos? Como é que ele vai comer? A associação já disse que vai entrar como inconstitucional. O Congresso Nacional começa a pipocar. Um ou outro parece que está com medo de falar. Então fica o trabalhador desprotegido para ir brigar pelo seu emprego. Todo o ônus, toda a responsabilidade cai nas costas do trabalhador. É ele que tem que se virar. O governo disse, vai se vire, o problema é teu. Se você não conseguir, não tem que dizer que nós não lhe demos esta chance. Uma medida dessa não dá para engolir. Não dá para engolir. São cidadãos brasileiros, trabalhadores, que necessitam desta renda para alimentar as suas famílias. E jogar tudo agora nas costas do coronavírus é uma grande brincadeira. O próprio ministro da Saúde do Brasil, o senhor Mandetta, no começo da crise disse que era uma gripezinha. Enquanto todo o planeta se preparava, o cidadão vem e diz que é uma gripezinha. E continua tratando como tal. Já morreram milhares de pessoas em todo o planeta e o cidadão brincando de ser ministro da Saúde. Quer dizer, não dá para aguentar uma situação desta calado. A população não pode ficar desprotegida com um cidadão deste incompetente no Ministério da Saúde, tratando uma situação desta em todo o planeta como se fosse uma gripezinha. Aí salta outro imbeciloide chamado Roberto Justus, um cidadão que quer ser o Trump brasileiro. É um amarelo abilolado, vem também dizer que é uma gripezinha. Então, pessoal, não dá para aguentar calado esses desmandos todos de pessoas que deveriam cuidar, não jogar o trabalhador brasileiro aos leões, porque foi isso que esta MP fez ou vai fazer. O governo federal diz, vai lá e te vira, o problema é teu. Joga o cidadão, o trabalhador brasileiro aos leões sem ter nenhum amparo, sem ter nenhuma proteção. Ele vai conversar, se ele não conseguir, está tudo certo. Quer dizer, a MP foi feita para empresários, para empregadores, em detrimento
aos brasileiros, aos trabalhadores brasileiros. E essas outras medidas todas, a grande maioria, já é com o dinheiro do próprio cidadão. Liberação de fundo de garantia de PIS, isso o dinheiro já é do trabalhador. Então são essas atitudes que nós não podemos nos calar e não vamos nos calar. O governo federal jogou os trabalhadores brasileiros aos leões, sem nenhuma proteção. Todo o ônus passa a ser do trabalhador. Eu vou deixar o link dessas duas matérias na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é terça-feira, 24 de março de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.